every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the confused. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends. I just want you under the lights. I just want you when it's my time. I just want you breaking my stride. I just want you. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two. Então, eu nem acabei a arrumação ainda, porque eu tive que parar pra me fazer almoço, que as crianças já estavam ficando com fome, aí tava lá em cima arrumando um tempão, nem acabei. Vocês viram que benção? Foi uma luta pra conseguir esse armário, foi uma luta. O outro que eu tinha, o que aconteceu? Quebrou. Na mudança ele quebrou. A gente sabe que mudança já prejudica os móveis, né? Aí eu me mudei umas 3 vezes de casa pra outra casa melhor, aí até para nessa. Aí quebrou, fiquei um tempão sem armário. Depois eu vou mostrar vocês arrumadinho como é que tá. Eu ainda tô com muita coisa pra arrumar. Muita coisa. Muita. Aí mais tarde eu vou gravando mais um. Boa noite, galera. Tudo bem? Essa semana não tá legal. Eu iniciei a gravação lá no quarto, né? Isso já tem uns 2 ou 3 dias. Arrumando, né? Fazendo as minhas coisas, organizando o armário novo que o montador veio montar. Só que aí quinta-feira eu passei muito mal. Peguei essa onda de resfriado. Tô rouca, tá ruim até pra narrar, pra falar. Eu vi as pessoas comentando numa outra rede minha que prefere, né, quando eu tô falando do que quando eu tô narrando em cima do vídeo. Aí agora eu vim, tomei um banho, tomei um remédio, tomei 2 remédios. Desci pra poder vir ajeitar a cozinha, porque meu esposo ajudou a fazer o almoço, ele teve que trabalhar. Aí eu fiquei com as crianças, que é só eu e ele pra tudo, entendeu? Aí como ele inverteu o horário de trabalhar, ele falou, vou pegar de tarde pra noite. Aí falei, ok, já me ajudou bastante de manhã, porque de manhã eu tava tossindo muito, eu tava muito ruim. Eu não tava conseguindo fazer nada, eu tava com uma crise de tosse atrás da outra. Aí agora que eu vou lavar minha louça, ele já tinha ajeitado no almoço, né? Aí o que ficou do almoço foi pra mim. Vou fazer um arrozinho. Tô olhando as crianças, porque não é fácil. Já estão lá tudo brigando. Aí o que eu tô fazendo? Eu vou tirar o lixo. E falando com vocês, eu já tenho sinusite. Então, toda hora essa mudança de tempo, essas coisas, já me ataca muito. Eu já fico muito atacada, sabe? Eu fico me sentindo. E essa semana também eu tô fazendo. Fui lá resolver, eles tudo brigando. Porque a diferença de idade é grande. Aí, resumindo, essa semana fiquei assim de molho. Eu já tenho sinusite. Eu não sei se foi sinusite que tá atacada, se é essa onda de gripe, porque eu tô vendo muita gente gripado. Eles vão dar uma faladinha em cima do vídeo, mas vocês não se incomodam não. É porque agora eu não quero editar, botar o áudio pra conversar melhor com vocês. Mas a gente com filho é muita correria. É muita correria. Tô tirando o lixo agora, vou lavar essa loucinha. Aí também o remédio dá um sono, aí junto aqui já dá um pouco de desânimo, não é fácil.
Eu tô querendo, gente, tentar monetizar essa conta minha, ganhar novos inscritos. O outro canal que eu tinha, eu perdi. O outro canal que eu tinha, eu perdi. Tô até tossindo, tô rouquinha. É porque não tem como não fazer isso aqui. Não tem como não lavar a louça, gente. Não. Ajeitar aqui. Aí voltando ao assunto, fui lá resolver que eles estavam brigando de novo. É muita correria. É muita coisa pra resolver. Muita coisa pra fazer. Quando eu penso assim, hoje eu vou ter mais tempo pra fazer outras coisas, né? Aparece outros compromissos. Por quê? Eu tenho uma filha que faz tratamento de saúde e é em outra cidade, porque na minha cidade praticamente não tem o suporte para esse tratamento dela. Aí eu tenho que ir para outra cidade, isso desgasta, meu esposo me ajuda muito nessa parte. Aí eu tenho um bebê de 2 anos, consegui esse ano, graças a Deus, botar na creche, que é período integral, aí eu consigo sair, resolver outras coisas e fica juntando com tudo isso. Eu tenho um bebezinho que nasceu prematuro, que é a Isis. Nasceu prematura de 28 semanas. Eu vou vir falar aqui como foi o meu processo para vocês, porque eu vi pessoas falando e me ajudou muito. Eu vi essas pessoas falando sobre parto de prematuro, tudo isso me ajudou demais, porque eu não entendi, eu não sabia. Eu fui um bebê que nasci antes também, sabe? E eu tive um rompimento. A minha placenta descolou, foi um descolamento de placenta. Perdão. E eu passei muito mal, fiquei internada. Não teve como eu ficar dentro de casa para poder tomando os remédios cá em casa, porque eu era uma pessoa muito agitada. Era só eu para fazer as coisas todas. Meu esposo ajudava, mas ele tinha que trabalhar pra gente poder também pagar as coisas, resolver outras coisas, entendeu? Era muita correria. Muita correria. E nisso eu fui sentindo muito cansaço, não fui percebendo, porque eu pensei que, como eu tive 2 partos normais, eu falei, essa aqui eu vou tirar de letra. Eu tive 2 partos normais, não tive nenhuma complicação. Eles nasceram, a minha filha mais velha nasceu de 4,350 kg, o Noah nasceu com quase 4 kg, mas foi um bebê grande. A Ana nasceu com 57 centímetros, parto normal. Eu era bem magrinha na época, tinha uns 49 quilos. A Isis, eu falei, eu era a melhor das gestantes. Eu fazia caminhada, eu fazia minhas coisas, eu sempre fui ativa, né? E tipo, ela nasceu prematura. Eu nasci, minha mãe conversou comigo já, eu nasci também um bebê um pouquinho antes, lá no Antônio Pedro. Fiquei um tempinho lá, até poder ir pra casa. Não sei qual o motivo. Só que eu fui de parto, acho que normal, porque minha mãe nunca relatou cesárea, sempre ela falou, os 3 foi normal. E tipo, eu nasci muito antes, pequenininha, já com essa cara minha de mal-humorada, mas é só a cara mesmo, o coração é quentinho. Aí, a Isis foi o mesmo processo, foi um processo difícil, foi doloroso, foi meio assim, a gente sente insegurança. Mas foi um processo que eu tive que ter muita fé em Deus, porque a gente não sabia se ia dar certo. Na cesárea normal, a gente perde, os médicos falando, isso foi os médicos falando, a gente perde 1 litro já de sangue, é muito sangue que escorre. E eu tava com essa placenta que rompeu, eu perdi muito sangue, eu perdi uns 2 litros. Juntou 1 litro da cirurgia, eles me operaram às pressas. Eu tava com encaminhamento para poder operar, fazer tudo direitinho, a laqueadura e tal. Falei, eu já tinha sido conversado isso, só que eu passei muito mal, não aguentei. Não teve como me operar, eu tô tomando remédio, esperando, porque conversaram comigo sobre colocar um DIU, que falaram, você não pode operar agora, me explicaram. Tudo isso eu vou vir falando com vocês com calma, porque eu tive que passar por psicóloga, conversei muito com o Senhor, relutei muito, mas eu precisei, passei por eu tava assim, psicóloga vinha conversar comigo, assinava o papel, vim por vir. Aí assim eu não gosto. Aí encontrei uma mulher que ela tinha um dom de coisa, sabe? Sabia chegar lá, porque pra mim me abrir com a pessoa, não é qualquer pessoa, eu sou um bom bichinho da goiaba, escondida ali dentro, quietinha, eu sou desconfiada, eu sou às vezes uma pessoa muito, como é que fala?
eu sou muito antissocial, sabe? É difícil eu chegar assim já sorrindo. Aí teve todo esse processo. Eu nem tava com tempo de estar gravando muito pro canal. Eu tinha esses projetos de fazer. E a minha filha, nesse meio tempo todo, ela foi um grande milagre de Deus, sabe? Porque ela quase não sobreviveu. Ela chegou a botar um tubo de oxigênio, fez todo aquele processo que é difícil. Tive que acompanhar ela crescendo fora da barriga. Tive que fazer viagem para outra cidade longe, lá, era um hospital lá no Rio de Janeiro, era o Pedro Ernesto, muito longe de onde eu moro. Eu saía de casa de madrugada, no transporte que a gente conseguiu, foi outra luta para conseguir, mas Deus é grande. Aí eu saía de madrugada, 3 da manhã, era o horário assim final para sair. Você podia sair 2h30, eles vinham te buscar em casa. Era para não pegar trânsito no Rio, né? Porque era uma van. Era muita gente indo, sabe? Fazer os tratamentos. Era gente que ia tratar câncer, era outro que tinha amputado a perna, era outro enfisema. Aí rodava os hospitais no Rio. Olha, eu conheci vários hospitais no Rio de Janeiro. Vários. Eu nunca imaginei assim passar essas coisas. E eu aqui sempre, quando eu saía da visita, era muito desgastante. Aí passei todos esses processos, eu perdi meu outro canal, tentando crescer nesse. E vou vir falando nesse assunto para poder, se tiver alguém passando por isso, entendeu? Dar uma força. Porque eu vi um vídeo de pessoas que passaram pelo processo que eu passei. E eu vi as pessoas, teve mamães que perderam seus bebês de ataque cardíaco, porque o prematuro ele é muito sensível. E Isis era um prematuro extremo, era muito mais assim... Era muito mais difícil as coisas, tive que acompanhar ela tomando leitezinho. Quando ela nasceu, eu não pude pegar ela, foi muito difícil pra mim. Quando eu acordei, não deixaram eu pegar ela. Enquanto o médico não passou por mim junto com uma psicóloga, porque pra mim estar preparada pra entrar na UTI, lá na neonatal, que fala, né? Tipo UTI dos bebês. A neonatal, pra mim estar preparada pra entrar lá, pra mim ver, era muito bebê. E eu passava a primeira fila, eram os prematuros. Bebês que nasceram antes, mas tinham ganhado peso. E eu fui para os prematuros extremos, onde estava a minha filha. E aquilo é muito assim, doeu muito meu coração. Mas sempre confiando em Deus, vinha para casa. Quando ela nasceu, eu achei que eu fosse ficar no hospital. Junto com ela, né? Por questões de... de eu ser a mãe e tal, de eu estar fragilizada, ou do bebê precisar de mim para alguma coisa. E eu já estava tendo leite. Ela nasceu antes, lá tinha um banco de leite, só que eu não pude ficar. Nisso de eu vir para casa, eu sempre expliquei a eles, os meus 2 filhos, eu amamentei, eu sou a favor da amamentação, só que no dia Isis secou, porque eu só conseguia ter leite se tivesse o bebê. Eles fizeram massagem, colocaram bombinha, mas nada adiantou. Eles fizeram muita massagem, as funcionárias. E nada adiantava. E acho que foi muito estresse também na minha cabeça, outras coisas, o leite secou. Secou muito rápido, foi coisa assim de uma semana. Eu só consegui tirar leite para dar à minha filha pela sonda, ela estava se alimentando por uma sonda, né? Acho que foi uma vez. Aí isso também me abalou um pouco, porque tem aquele contato de mãe com filho, né? Eu não pude ter, mas eu falei, a todo momento eu falava, não, mas ela tá bem, tem o alimento para ela tá num lugar que tá tratando muito bem, especializado demais nessa área eles trabalham lá com muita grávida de risco, de diabetes, de eclâmpsia, de muitas coisas. E todo mundo me perguntava isso, você teve pressão alta, foi eclâmpsia? Não era, gente, não era, eu era muito ativa, não tive nada. Mas Isis foi um bebê que eu descobri tarde. Eu estava ansiosa para operar, ligar as trompas. Aí o que me aconteceu? Eu descobri Isis. Mudou todo assim meus planos. Mudou, eu vou contar como é que eu descobri ela. Foi através de uma revelação do Senhor. Mudou todos os meus planos, a trajetória de tudo. Chorei, não sabia o que ia fazer, como ia resolver, porque a gente já tinha 2 filhos e as coisas estavam difíceis. Mas depois que eu saí do hospital, que eu fiquei internada, depois que eu passei esse processo todo, a minha vida foi uma explosão de
coisa boa acontecendo. Eu falei, nossa, parece que tava tentando as coisas, a energia ruim trancar as coisas, né? E quando eu saí do hospital, as coisas boas foram acontecendo, coisas melhores. A nossa situação, pensei que fosse ficar apertada, melhorou um pouquinho. Porque eu falei, caramba, com 2 filhos, eu já não estava trabalhando mais, estava só cuidando deles. E já aguentar, eu escutava um louvor. Que ele diz, Deus de obras completas, escutava, foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Escutava todo dia, que eu me abatia, eu escutava, isso me ajudou muito. Não sei qual é a religião de vocês, mas eu estou falando sobre fé para ter esperança que coisas boas vão acontecer. E após esse processo todo, coisas boas aconteceram. Eu não conseguia, eu queria trocar muito minha geladeira, nunca conseguia. Ia na loja, sempre dava algum problema, ou o preço que tava, a gente via, chegava lá, tava mais caro, e eu falava, não, eu quero essa, de 2 portas, que é a parte em cima separada de baixo. A minha já era muito antiga, ela fazia aquelas pedras de gelo, já tava me incomodando. E quando eu ganhei o bebê, eu pensei, Senhor, como é que vai ser? Só uma pessoa na casa trabalhando. E nisso as coisas foram melhorando, a gente não se apertou, minha filha teve um enxoval todinho. Eu não pude ir comprar o enxoval dela, eu estava internada, porque como antecipou o processo todo, foi muita correria. Eu tive muito suporte, eles moram em outra cidade, é a minha mãe e meu irmão, mas eu tive muito apoio familiar, muito, eles ficaram cuidando dos meus 2 filhos, e são pessoas da minha extrema confiança, porque eu não deixo meus filhos para qualquer pessoa, eu não consigo, por coisas também que já passei, assim, então eu sou muito desconfiada. O mundo também não tá muito bom. Se não for uma pessoa de confiança, gente, não deixa. Ah, mas eu acho que fulano não faria. Gente, tem sempre que pensar. Tem sempre que desconfiar, não tem jeito. O mundo não tá bom. E dava esse aperto, eu sentia muita saudade deles, eu não podia ver. Eu ia para ser transferida para um hospital, me levaram para um hospital muito mais longe, de difícil acesso, para poder ficar indo, me visitar. Mas foi a mão de Deus. Ali a minha vida estava na mão de Deus e na mão dos médicos. E eu falei com meu esposo, no dia que eu passei mal para operar, foi meia-noite. Eu tinha passado mal, que eu fiquei internada também meia-noite. No dia que eu passei, eu não sei o que aconteceu, não sei o que me deu, eu falei para ele, se chegar a hora e estiver difícil, escolhe a menina, luta pela vida dela. Não se importa o que vai acontecer comigo, não fica chateado, triste, pega as crianças e cria meus filhos num bom caminho. Ele falou, por que você tá falando isso? Por que você tá falando assim? Não vai acontecer nada. Porque o médico falou que você tá bem, que você vai aguentar até 34 semanas. Meu filho eu cheguei de tarde no hospital, levou 1 hora e pouco, mais 2 horas de viagem da minha cidade até lá, e eu que era longe, eu fui de ambulância. Eu cheguei no hospital, quando eu tomei um banho, eles queriam que eu tomasse banho na cama, que não levantasse pra nada. Eu falei, não, eu ainda consigo tomar um banho, não tô tendo sangramento nem nada. Eu cheguei com 28 semanas, meu parto sendo planejado para 34 semanas. Quando deu meia-noite, virou quinta para sexta, né, meia-noite, a placenta descolou toda, começou a sair muito sangue, sangue que pegou do meu joelho e veio rápido nas minhas costas, manchou aqui meu cabelo, era muito sangue. A placenta ficava assim, ó. Quando a médica fez a minha cirurgia que tirou, ela parecia um coração bombeando. Aí ela me explicou que quando a placenta, a única função dela é cuidar do bebê. A placenta não tem função de cuidar da gente, é só do bebê. E quando a placenta não te ajuda, ela quase te mata. Por isso que a gente escuta, tem grávida que morreu no parto. A gente escutava pequenininho que vovó fazia parto, né? Ai, fulana morreu entupida, mas não sabia a causa, as coisas. Ai, agora a gente entende mais ou menos as causas, que pode ser uma diabetes que evoluiu gestacionalmente, pode ser uma pressão muito alta, pode ser eclâmpsia, que vem da pressão muito alta também, que tem gente que passou a gravidez toda bem, chega na hora do parto não tá legal. E eu pensei que nunca fosse acontecer isso comigo. Olha só, eu que tive 2 partos normais,
Eu pensei, nunca vai acontecer isso comigo. Comigo tá tudo bem, vai ser mais um parto normal. E eu ia operar, fazer a laqueadura pelo umbigo. Eles iam fazer pelo meu umbigo. Tava tudo certo, tava com encaminhamento médico e o percurso foi mudando. Foi uma luta ali muito grande, fisicamente e espiritualmente, pela minha vida e a vida da minha filha. Meu esposo na hora passou mal, desmaiou, a enfermeira tirou a foto dele e todo mundo assim apreensivo. O anestesista estava também muito apreensivo, porque foi pego de madrugada e estava todo mundo assim, nossa, fizeram de tudo para poder se segurar até 34 semanas, né? Mas não deu, não deu. Mas eu vou mostrar ela para vocês verem a maravilha, a bênção. Ela é um milagre. Eu falo com meu marido, ela é um milagre, porque ela lutou para viver. Ela é um grande milagre. E vou parar aqui, que eu vou acabar de lavar essa loucinha, até me emociono. E vou pedindo vocês para deixar o like de vocês, para curtir, comentar, compartilhar. Me ajuda a bater a meta nesse novo canal, porque eu perdi o outro, gente. Eu perdi. Eles estavam fazendo fizeram umas mudanças e tinha que fazer uma atualização e ia o código não ia pro meu e-mail, ia para um chip antigo que eu não tinha mais, vinculado a um Facebook que eu também não tinha mais, então não tinha como reconhecer que era eu perdi o canal. Tô tentando resolver e depois, não sei o que aconteceu, a única coisa que fizeram foi excluir. Mas aí eu perdi, aí fiquei muito chateada, mas começando agora de novo e crendo que esse também vai dar certo. Se deu uma vez, vai dar de novo certo. Beijão, tchau.